Oi, pessoal. Será que o modo como nós vemos o mundo e as pessoas reflete realmente aquilo que nós somos? Eu acho essa colocação bastante interessante e um tema bastante oportuno para que a gente possa refletir no tocante às questões de autoconhecimento. Nos meus atendimentos, eu percebo nos mapas que em cada um de nós existem determinados fatores que acabam representando pontos em que talvez a gente houvesse cometido erros ou falhas em vidas passadas, ou que esses pontos acabam simbolizando possíveis erros de caráter, erros de conduta, etc., né, e que acabam sendo apresentados no nosso mapa astral através do simbolismo dos planetas retrógrados e dos nodos lunares, entre outras coisas. Isso eu acho bastante interessante, uma vez que quando a gente percebe, né, o que esses aspectos eles significam, muitas vezes as pessoas elas odeiam aquele tipo de comportamento, né? Geralmente esses aspectos representam coisas que essas pessoas abominam, que elas não gostam e que por um acaso, né, não um mero acaso, essas pessoas elas acabam sempre atraindo pessoas com esses tipos de comportamentos que fazem com que elas sejam obrigadas a pensar e refletir muito em relação a tudo aquilo. É interessante, né? Cada um de nós, muitas vezes, né, a gente acaba atraindo pessoas que têm um comportamento que a gente não gosta, que a gente não admite, e essas pessoas, elas acabam sempre nos levando àquela questão, né? Por que que eu não gosto disso e de repente só aparece gente no meu pedaço que vem me trazer sempre essas mesmas questões, me fazer pensar e refletir a respeito dessas coisas que eu não gosto? É interessante quando a gente percebe isso vendo o mapa astral, né? Que muitas vezes essas pessoas elas acabam funcionando como espelhos, não para refletir necessariamente aquilo que somos, mas para refletir aquilo que nós trazemos dentro de nós. Elas funcionam muitas vezes como alertas para que a gente não siga determinados caminhos, né? Quando os aspectos do nosso mapa, né? Ou a gente segue esses aspectos ou a gente não segue, né? Os chamados aspectos que estão relacionados a alertas e coisas desse tipo, né? E é importante que a gente tenha essa percepção para que a gente possa entender melhor o que acontece. A gente, cada um de nós, né? Nós somos gerados a partir do nosso umbigo. O feto é gerado a partir do umbigo. Tudo que ele precisa vem através do umbigo. E através do umbigo, aquela vida vai se estabelecendo e vai se nutrindo e vai se criando. E a gente acaba, de certo modo, né? Ou seja, a gente acaba voltado ao nosso próprio umbigo, né? Como se diz popularmente, né? A questão egóica acaba sendo uma questão muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento humano. Quando a gente nasce, e daquele ponto a gente olha o céu, aquela visão de mundo que a gente tem, ela seria o nosso mapa astral, né? E a maneira como aquele pedaço do céu que a gente pode ver, nos vê, também seria alguma coisa relacionada a nós mesmos, né? Ou seja, né, aquilo que a gente vê acaba, de certo modo, refletindo ou trazendo de volta aquilo que nós somos. No tocante aos aspectos dos nossos mapas que nos falam a respeito dos planetas retrógrados, fica uma lição bastante interessante. Esses planetas ou esses aspectos, eles representam questões que precisam ser revisadas. E a questão da revisão é exatamente fazer com que a gente aprenda a olhar aquela questão de uma outra maneira e aprenda a direcioná-la em relação às outras pessoas. Ou seja, né, tudo aquilo que de uma maneira a gente cometeu como erro, né,
no nosso processo de aprendizado, né, aquilo deve ser, de certo modo, restaurado, deve ser restabelecido, né, deve ser corrigido para que a gente aprenda a lição e a gente acabe não mais fazendo aquele movimento, né? O que acaba acontecendo dentro de tudo isso, então, se a gente for pensar na questão planetária, um planeta representa expansão, outro representa comunicação, outro representa atividade, outro representa valores, né? Cada um dos planetas eles acabam representando determinados pontos onde nós, como eu já disse, nós somos obrigados a perceber, né? Somos pelo incômodo, né? Não por aquilo que a gente gostaria, né? Mas a situação que nos causa incômodo, constrangimento, acaba nos obrigando a prestar atenção a respeito daquilo, refletir, meditar, né? E o que acaba acontecendo é que esses planetas, uma vez que eles representam valores, esses valores precisam ser melhor compreendidos, ou seja, como eu acabei de dizer, né? Eles precisam ser assimilados de uma outra maneira. E eles só me serão devolvidos a partir do momento em que eu tiver atitude em relação a eles, né? Do tipo, faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você. Né? Por exemplo, a pessoa que tem um aspecto ligado à expansão retrógrado, ela precisa, na verdade, ela precisa preocupar-se, né? Ou voltar-se à expansão de todos aqueles que estão à sua volta, a questão da comunicação e a questão dos valores, etc. A coisa acaba funcionando sempre assim, né? Esses pontos eles representam condutas a serem assimiladas para que a gente possa, uma vez assimilando essa conduta, a gente tem a capacidade de se transformar a partir daquilo que a gente faz no outro, né? A partir do tanto que a gente causa de melhora no outro, de que a gente causa de melhora no ambiente à nossa volta e assim por diante. Por isso, essas questões, né? Elas não são questões meramente caridosas, sabe? A gente não está fazendo isso para outra pessoa, senão a gente está fazendo isso para nós mesmos. E a partir do momento que a gente compreende o valor de uma determinada questão e a gente corrige aquilo em nós e transmite para o outro, né, através do exemplo positivo, né, ajudando a que conquiste aquilo também, a gente está fazendo a nossa parte, não só no tocante ao nosso autoconhecimento, como também no nosso papel perante o mundo e a humanidade. Portanto, muitas vezes, quando a gente percebe determinados comportamentos, os quais, né, nós percebemos que são repetitivos nos nossos caminhos e que nos causam bastante incômodos, é interessante que a gente perceba que eles não estão ali à toa, eles estão para nos lembrar de alguma coisa que nós não sabemos ou que nós não percebemos, mas que é muito importante que a gente saiba e que a gente perceba para que a gente possa mudar isso dentro de cada um de nós. Sabe, a gente às vezes é intolerante com as mentiras e a gente acaba sempre encontrando pessoas mentirosas no nosso caminho, né? Mas até que ponto a gente não mente para a gente mesmo? Até que ponto a gente não é intolerante com a gente mesmo? Até que ponto nós não somos, nos enganamos, né? Dizendo para a gente mesmo que a gente é algo que a gente não é, né? E a gente acaba não percebendo isso, né? Mas a gente percebe isso nas pessoas que estão à nossa volta. Ó, fulano age assim, ciclano age assado. E a gente, na verdade, fica incomodado com aquilo, né? E aquilo, na verdade, tá sendo algo muito interessante. Como eu já disse, né? A nossa visão de mundo, né? Ela parte de nós, cada um de nós é o centro do nosso universo. Então, tudo aquilo que nós vemos passa por referências interiores. E essas referências interiores é que elas vão dar o nome para tudo aquilo que está do lado de fora,
né? E vai dizer para a gente o que agrada e o que não nos agrada. Tudo aquilo que a gente vê do lado de fora, na verdade, para ser visto, para ser notado, precisa de uma referência interior. Né? Eu gosto daquela história que a gente vai num lugar, a gente acha uma camisa super bonita. Nossa, que camisa legal! Eu não vi em lugar nenhum, gostei, vou comprar essa camisa. E a partir do momento que a gente sai da loja, a gente sai na rua e a gente vê quase todo mundo com aquela camisa. Né? Ou seja, enquanto não havia uma referência dentro de mim daquilo, aquilo praticamente não existia. Né? E a partir do momento em que a referência ela está dentro de mim, aquilo passa a existir. Né? Com relação às questões nossas, as nossas questões interiores, ocorre a mesma coisa. Né? Aquilo que não faz parte de mim vai passar batido do lado de fora. Eu não vou nem perceber. Em compensação, aquilo que ocorre do lado de fora, que eu percebo, que me chama a atenção, com certeza tem muito a ver comigo. Eu tinha um grande mestre que ele dizia assim: todo um encontro é um encontro com a gente mesmo. Né? Eu acredito piamente nisso. Todas as pessoas que nós encontramos no nosso caminho, elas têm algo a ver com a gente. Caso contrário, a gente não teria encontrado. E é bastante importante a gente entender isso. Muitas vezes, né, tem pessoas que fazem com que a gente encontre com o nosso melhor e tem pessoas que fazem com que a gente encontre com o nosso pior. Mas sempre, né, elas estão promovendo a que haja um encontro com a gente mesmo. E a partir delas, nós temos a oportunidade de nos conhecer e nos transformar. Dessa maneira, o universo ele acaba sendo como um jogo de espelhos. Volto a dizer, no mapa astral é muito interessante quando a gente vê a posição dos pais, das mães, dos amores, dos filhos, companheiros e companheiras, né? As questões de trabalho, né? E a gente percebe que existe um jogo montado em tudo aquilo, né? Em que essas pessoas elas exercem papéis de modo a fazer com que a gente viva aquele roteiro que está desenhado no nosso mapa astral. Ou seja, cada um de nós vem com um roteiro de alma a cumprir, uma lição a aprender, e as pessoas que estão à nossa volta, elas acabam sendo coadjuvantes nesse sentido, né? Nos virando espelhos muitas vezes para que a gente veja aquilo que a gente não consegue ver. Né? Desse modo, né, o mundo externo ele é um reflexo do nosso mundo interno, né, no sentido de que a gente só vê aquilo que existe dentro de nós. Não que necessariamente ele seja, né, mas ele vai responder à nossa percepção, vai responder às nossas questões, vai responder aquilo que a gente traz dentro da gente, que faz parte, né, da gente, e que às vezes não faz mais parte, mas que já fez parte lá num passado bastante remoto e que de repente ela acaba aparecendo e acaba sendo mostrado como um alerta para nos dizer assim, ó, não faça mais esse erro, não trilhe mais esse caminho, isso daqui já não foi alguma coisa legal, não foi alguma coisa positiva, né? Tanto que agora, né? Agora quando você chega diante disso, sempre você vai encontrar com essa espécie de sombra guardiã, né, que vai fazer com que diante daquele aspecto, daquele comportamento, a gente pare para pensar e a gente recue. Com o coletivo também ocorre a mesma coisa, né? Existem as nossas questões de alma, né? As nossas questões pessoais, mas existem as nossas questões coletivas também, né, no que diz respeito à raça humana. Não adianta a gente imaginar que a gente vai evoluir sozinho e que depois vai ficar lá sentadinho olhando o resto da humanidade evoluir, que isso não acontece. Né? A evolução ela é coletiva, embora a gente tenha a nossa evolução individual, existe uma evolução coletiva a qual nós estamos atrelados e nós fazemos parte dela também, né? Uma vez que somos membros da família humana, então tudo aquilo que diz respeito à humanidade acaba nos tocando também. Desse modo, né, existem as questões
ligadas aos reflexos individuais e existem as questões ligadas aos reflexos coletivos. Tá? Volto a dizer, quando a gente vê tantas injustiças do lado de fora, né? Tantas coisas erradas, tantas coisas difíceis da gente entender, de certo modo, isso talvez não esteja relacionado diretamente com a nossa questão individual, mas com certeza está relacionado à questão da humanidade como um todo, à questão coletiva dessa raça, né, evoluindo nesse planeta. É importante, volto a dizer, que a gente compreenda que nenhum de nós está apartado do coletivo, né, e que existem as questões individuais, existem as questões coletivas a serem trabalhadas. As questões coletivas na astrologia, talvez elas apareçam muito mais ligadas aos planetas lentos, né, os chamados planetas transpessoais, que são aqueles relacionados a questões que têm a ver com o processo de aprendizado de toda uma geração. Embora, né, os nodos lunares também eles façam um pouco esse aspecto, né, já que eles ficam por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, em cada eixo, os planetas chamados transpessoais, né, os planetas lentos, que ficam muitos anos em uma única casa, na verdade eles acabam trazendo as questões coletivas, as quais a gente precisa desenvolver, né, como um todo. Por exemplo, agora nesse momento, né, que a gente tanto fala das questões astrológicas, que a gente fala dos planetas, né, todos os planetas lentos em Capricórnio, agora passando para Aquário, depois fazendo tensão com outros planetas lentos em Touro, né? O que acontece, né? Esse aspecto que ficam anos, né? Um ano, eles ficam períodos muito grande acontecendo, tensionando. Por exemplo, eles vão marcar o nascimento de toda uma geração, toda aquela geração que nasce com aquele aspecto bastante definido, né? Essa geração ela vai trazer, ela vai levar isso, vai arrastar essa questão durante toda a sua vida. É interessante a gente perceber isso. Então ela vai acabar lidando com essas questões de certo modo, né? Ou seja, essas questões que a gente está vivendo agora, essas questões ligadas aos planetas lentos, às tensões, como a gente vem dizendo nos vídeos, tudo, né? Na verdade, são questões que elas vão demorar uma geração inteira para serem assimiladas. Elas representam um aspecto muito importante do inconsciente coletivo de toda a humanidade, né? Ao qual vai depender de um número determinado de pessoas, né, que nasceram sobre aqueles aspectos para que possam ser compreendidos e resolvidos de uma outra maneira. E essa geração, ela vai acabar encontrando pessoas, vai acabar encontrando situações que acabam fazendo com que elas sempre sejam, de certo modo, cobradas, né? Eu tenho suas atenções voltadas para esses valores, né, que estão sendo agora muito bem demarcados no coletivo. Tá bom? Talvez, né, a questão, essa questão do medo, essa questão da insegurança, essa questão do conflito entre o novo e o velho, né? Todos esses valores que a gente está passando, não só por conta da pandemia, mas também por conta de tudo aquilo que acaba envolvendo essa situação que nós atravessamos, é algo que vai ser levado adiante por toda essa geração que está nascendo aqui e provavelmente, né, volto a dizer, haverá momentos em que eles encontrarão pessoas, eles encontrarão situações, o mundo encontrará pessoas, encontrará situações que faça com que eles se confrontem novamente com esses desafios que estão aparecendo agora, né, para que esses possam ser superados definitivamente. Desse modo, a gente percebe que existem tanto os nossos fantasmas individuais, né, como existem os nossos fantasmas coletivos a serem exorcizados.
sabe? Aquilo que a gente individualmente a gente acaba não resolvendo, né? De um certo modo ele fica impresso no coletivo também, para que o coletivo possa resolvê-lo. Volto a dizer, né? Não existe então a questão de que a evolução de um ser ela independe da evolução do todo, né? Assim como a evolução do todo também ela acaba sendo dependente da evolução do ser. Conforme a gente percebe em tudo isso, né, o universo é um jogo muito maravilhoso, sabe? Um jogo incrível de espelhos acontecendo o tempo todo. Aquela questão que os hindus falam, né, que tudo é uma grande ilusão, de repente talvez até seja, porque aquilo que nós vemos à nossa volta, nós percebemos, nós sentimos, na verdade não passa de um jogo de reflexos. Reflexos do nosso mundo interior, reflexos dos nossos pensamentos, reflexos dos nossos valores, reflexos dos nossos condicionamentos. E é importante que a gente perceba que, a partir do momento em que a gente fala em nova raça, em nova era, esses reflexos eles precisam ser revisados. O que é interessante nesse jogo de espelhos é a questão da mudança. A gente sempre acredita que a mudança precisa ocorrer do lado de fora, quando na verdade, se o lado de fora é reflexo daquilo que nós temos dentro, quem precisa mudar somos nós. É interessante, né, até na questão astrológica, né, que quando alguns pontos, determinadas pessoas ligadas ao nosso mapa, elas significam reflexos nossos. A partir do momento que a gente muda o nosso comportamento, esses reflexos deixam de ser tão atuantes ou deixam de existir, porque simplesmente a função dele é nos lembrar de alguma coisa. E a partir daquele momento que nós, por nós mesmos, nós nos lembramos daquilo, o reflexo ele deixa de existir. Portanto, né, tudo isso que a gente está vendo, essa imensa confusão, esse caos, esse medo, essas questões todas que estão acompanhando o momento atual da humanidade, elas não passam do reflexo daquilo que a própria humanidade esconde dentro de si, ou vem escondendo durante muitos séculos, e que na verdade só vai ser resolvido a partir do momento em que ela se voltar para ela mesma. E a partir do momento que ela se voltar para ela mesma, entender e for modificando aquilo que precisa ser modificado internamente, interiormente, o lado de fora acaba também sendo transformado. Essa é a necessidade da nova era. A nova era ela implica numa nova maneira de pensamento, num novo modo de ver as coisas. Sem um novo pensamento, sem um novo modo de ver as coisas, não vai haver nova era. Porque as coisas elas continuarão sendo exatamente como são a partir do momento que nós continuemos sendo exatamente aquilo que nós somos. É interessante, as pessoas elas às vezes ficam esperando algo acontecer do lado de fora para poder mudar do lado de dentro, né? E a relação é exatamente o oposto. É necessário que primeiro haja uma mudança interna para que depois haja uma mudança externa. Caso isso não aconteça, do lado de fora a gente só vai encontrar o caos. A gente só vai encontrar o incompreensível, que, de certo modo, é o reflexo do incompreensível que existe dentro de cada um de nós. É, portanto, volto a dizer, interessante e importante que a gente, a partir dessa compreensão, que a gente entenda assim, né, que o mundo é o reflexo daquilo que somos, né, mas que, na verdade, ele está nos desafiando a que nós mudemos, ele está nos desafiando a que nós vejamos as coisas de uma maneira diferente. Ele está nos desafiando a que nós mudemos as nossas atitudes perante os nossos irmãos de humanidade. E aí, a partir disso, né, a partir da mudança que nós promovemos em nós passamos a enxergar as pessoas e o mundo de um modo diferente e, muito provavelmente, né, o mundo passe a se modificar. Era isso, então, que eu gostaria de dizer para vocês.
como sempre, né, a intenção não é dizer aquilo é ou não é, né, o que nós somos, o que vemos é o que nós somos. Não, mas na verdade o que vemos tem muito a ver com o que nós somos, volto a dizer, e acaba refletindo, de certo modo, os valores ou as questões que nós precisamos prestar mais atenção em nós mesmos, precisamos nos trabalhar. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.